Oi pessoal, e aí, como vão? Bem, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como colocar novas figuras de plantas, de veículos e de pessoas aqui no Arquicad. Essa técnica ela é interessante porque ajuda a enriquecer esses tipos de objetos. Tá? Aqui no Arquicad a gente tem vários modelos de árvores, de veículos e de pessoas, né? Tal como este daqui que eu selecionei. Né? Eu estou aqui no 3D, eu já tenho esse objeto inserido aqui e o selecionei. Se eu entrar nas definições, a gente sabe, né, que o Arquicad oferece aqui alguns modelos de plantas, tanto as figuras que ficam em 3D, tal como esta, né? Esse aqui é como se fosse uma figura chapada, né, que fica em 3D, quanto os objetos modelados de forma tridimensional, como por exemplo esse pinheiro aqui. Se eu selecionar e der OK, né, a gente sabe aqui que ele tem essa forma tridimensional. Tá? Então, para automóveis, para plantas e pessoas, o Arquicad fornece modelos assim, modelados 3D, né? E essas figuras chapadas que ficam na vertical. Então, veja só, no caso dessas figuras, é possível fazer a troca delas. Tá? Isso ajuda a enriquecer ainda mais a cartela desses elementos, né? As opções enriquecem muito. Elas ajudam não só nisso, mas também fica interessante quando é renderizado. Tá? Então, para esse tipo de apresentação, né, esses objetos como pessoas, vegetação e veículos são interessantes de colocar no modelo para ter uma apresentação legal. Então, o Arquicad, quando a gente entra nas definições, por exemplo, desse objeto aqui, ele fornece alguns modelos. Né? Então, por exemplo, aqui esse modelo de objeto, né, que chama de árvore de folhas caducas 19, ele oferece aí 5 figurinhas. Tá? Então, se eu quiser enriquecer essa cartela com outras figuras. Então, pessoal, para fazer isso, a dica que eu dou é vocês entrarem na internet e buscar pelo elemento desejado, seja ele pessoas, árvores ou veículos ou até outros objetos. É interessante, então, vocês irem no mecanismo de busca e escrever aqui. Tá? No caso, eu escrevi em inglês a palavra árvore e coloquei aqui PNG por causa da extensão. Tá? Então, a primeira dica é essa, usar elementos, tá? Figuras com formato PNG, porque na grande maioria dos casos vocês vão encontrar apenas a silhueta do elemento, não vai ter o fundo da imagem junto com a figura que vocês querem. Então isso ajuda muito na hora de inserir, porque fica o elemento isolado. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa árvore e quero usá-la no meu modelo e eu não quero que haja o fundo. Tá? Então, as figuras com formato PNG, elas são interessantes por isso, porque vocês têm aqui apenas a silhueta. Né? Na grande maioria dos casos, vocês só têm a silhueta aí, evidenciando a forma do elemento que vocês querem. Ok? Então, por exemplo, eu quero aqui essa árvore, então a gente tem que fazer o quê? Salvar essa imagem. Tá? Eu vou salvar ela aqui, e daí a gente pode ir lá no Arquicad para poder trabalhar essa questão. De volta ao Arquicad, a gente pode ver então que foi inserido esse objeto aqui dessa árvore, né, que é uma foto que fica na vertical. Só que eu quero trocar o modelinho da árvore. Eu quero colocar aquele modelinho que eu olhei na internet e gostei. Como é que a gente faz para trocar então? Primeiramente, a gente tem que vir aqui no gestor de bibliotecas para inserir a foto nesse projeto. É como se a gente anexasse a foto aqui. Tá? Então vejam só, eu venho aqui no menu Arquivo, Bibliotecas e Objetos, Gestor da Biblioteca. Na janelinha que aparece, nós temos o botão Adicionar. Daí, pessoal, vocês têm que procurar pela foto que vocês pegaram. Vocês podem escolher lá na internet, no formato PNG, preferencialmente. Tá? E aqui no caso, ó, eu salvei na área de trabalho com esse nome. Vou pegar aqui a árvore, vou abrir. Veja só que agora ela está embebida, está incorporada no arquivo. Daí eu posso dar OK.
Agora, pessoal, como é que a gente troca? A gente seleciona esse objeto, nós vamos nas definições dele. Vejam só que aqui o ArchiCAD está mostrando os parâmetros dessa árvore. E aqui nós temos esse botão que nos fornece aí algumas definições. Como não tem jeito de mostrar todas numa janela só, o ArchiCAD separa por essas páginas. Sendo que essa última aqui, chamada Todos os Parâmetros, é algo específico da versão 19. Tá? Em todos os parâmetros, o ArchiCAD ele vai listar todas essas definições que tem aqui numa lista. Tá? Ele deixa mais condensado dessa maneira, de forma textual. Tá? Então aqui, ó, vejam só que em todos os parâmetros nós temos esse item. Tá? Tanto para árvores, quanto para pessoas, quanto para veículos. Daqui a pouco eu mostro para esses outros dois casos. Tá? Nós temos esse item aqui, usar imagem pessoal. Nós marcamos essa opção. E aqui, quando a gente marca, né, a opção, vai aparecer uma nova linha. Então aqui eu posso escrever o nome exatamente idêntico ao nome que eu dei na hora que fiz o download. Então, nesse caso aqui escrevi certinho o nome, tá? .png por causa da extensão que eu citei anteriormente e vou dar OK. Vejam só que o ArchiCAD ele já substituiu. Tá? Se for necessário fazer alguns ajustes de largura e tamanho, dentro das definições é possível fazer aqui. Tá? Se eu quiser melhorar a proporção da figura. Vejam só. É interessante porque a gente pode renderizar também. Ó, vou mandar renderizar. Então, pessoal, vejam só como é que fica um render. Fica bem realista mesmo aqui a nossa árvore. E reparem que aqui no chão, ó, é projetada a forma certinha dela, né? Com todos os galhos. Tá? Fica uma representação bem fiel. Como eu falei, essa técnica é interessante porque enriquece muito aí a possibilidade de novas árvores, de novas pessoas e veículos, no caso, ou até outros objetos. No caso de outros objetos, eu posso o quê? Eu posso simplesmente baixar na internet o objeto que quero e aqui escrever o nome dele, independente disso ser uma árvore, tá? Se vocês quiserem colocar uma estátua, enfim, qualquer coisa, tá? Vocês podem colocar a figurinha, desde que ela seja em PNG, porque isso ajuda a mostrar apenas a silhueta desse objeto, tá? Então, no caso de pessoas e veículos, eu posso fazer aqui também. Ou ainda, tá? Nós temos aqui objetos como veículos, né? Aqui na categoria de veículos nós temos o veículo bitmap. E aí nós temos a opção pessoal, tá? Daí a gente tem que vir aqui em todos os parâmetros e colocar o nome também, tá? No caso das pessoas, eu tenho aqui o homem bitmap, né? Ele já até deixou aqui em todos os parâmetros. Daí a gente pode escolher pessoal e aqui escrever o nome da figura, tá? Lembrando, pessoal, que a figura é interessante que ela fique em PNG, seja nesse formato, e vocês têm que acrescentar aqui através do gestor da biblioteca. Façam um download em PNG, venha ao gestor e adicione essa figura, que aí em seguida, nas definições, vocês podem escrever o nome dessa figurinha aqui para ela ser representada. Então é isso, pessoal. Espero que isso ajude a enriquecer ainda mais a biblioteca de vocês. Há outros vídeos aí no blog a respeito de como pegar objetos do SketchUp. Também há uma lista contendo vários sites que têm objetos modelados, né, em 3D mesmo, que ajudam a enriquecer aí a cartela de objetos para ArchiCAD. Até logo e bom trabalho!